Você já notou como algumas pessoas exercem poder sobre outras sem nunca dizer uma palavra? Elas não perseguem, não explicam, simplesmente desaparecem e de repente todos correm para se aproximar novamente. Não é mágica, é o poder de se retrair e a maioria das pessoas nunca aprende a usá-lo a seu favor. Não se trata de joguinhos, trata-se de compreender uma verdade fundamental sobre a psicologia humana. Valorizamos o que se torna menos disponível para nós. Quando você está constantemente presente, sempre respondendo, sempre ajudando, sempre doando sua energia, as pessoas começam a subestimar sua presença. Ela se torna esperada em vez de apreciada. Mas algo poderoso acontece quando você deixa de estar tão disponível. A dinâmica muda. Pessoas que mal notavam sua presença de repente sentem sua ausência. Aqueles que se aproveitaram começam a questionar. Se forçarem demais, a energia que você está dando livremente se torna algo que eles agora precisam conquistar. E é aí que a verdadeira mudança começa. É como o momento imediatamente antes de você clicar em enviar ou imediatamente antes de falar, que tem mais poder do que você imagina. É o momento em que você não reage, a respiração que você respira, em vez da resposta, você dispara. E nesse silêncio, algo começa a mudar. E se o silêncio fosse sua estratégia? Veja bem, você aprendeu que a força é poderosa, mas a verdade é que o silêncio reorganiza o ambiente. Ele perturba a dinâmica. Quando você para de alimentar o ciclo com sua energia, o ciclo começa a morrer de fome. Considere algo tão pequeno quanto um bate-papo em grupo. Você geralmente responde imediatamente, sempre disponível, sempre explicando. Mas então um dia você não responde, deixa uma mensagem sem ler. Você não justifica, você não explica. De repente as pessoas percebem tudo, certo? Elas perguntam. O silêncio se torna um sinal. Elas sentem sua energia retraída, sua presença desaparecida. E assim, de repente, o poder se reequilibra sem uma única palavra. Você não precisa argumentar para provar seu ponto. Você não precisa justificar seus sentimentos para validá-los. Às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é não fazer nada. Há uma transação silenciosa acontecendo em todos os relacionamentos que você já teve, e é provável que você nem soubesse que estava nele. Não se trata apenas de conexão, trata-se de acesso, acesso emocional, a versão de você na qual as pessoas confiam para confortar, reagir, absorver. O consertador, o tranquilizador, aquele que explode na hora e depois pede desculpas só para manter a paz. Você acha que está apenas sendo você mesmo, mas está mesmo? Ou está representando a versão de si mesmo que mantém tudo estável? A verdade é que eles não estão se conectando com você. Eles estão se conectando com seus padrões, com a previsibilidade emocional que você treinou no relacionamento. Eles sabem quando você vai recuar, quando vai ceder, quando vai fazer uma piada, para evitar a ponta da verdade. Isso não é intimidade, é programação. E quanto mais confiáveis forem suas reações, mais controle você cede. Porque a disponibilidade emocional, quando descontrolada, se torna uma alavanca, nem sempre de propósito, mas sempre de fato. No momento em que alguém sabe exatamente qual botão apertar para obter uma resposta, isso não é conexão, é controle. Agora imagine isso. Eles te provocam como sempre fazem, mas desta vez você não responde. Sem defesa, sem frustração, apenas silêncio. Veja o que acontece. Eles tropeçam, o roteiro se desfaz porque você quebrou o ciclo, e nessa pausa, você recuperou seu poder. Veja, a parte em que eles realmente confiavam não era o seu amor, era a sua reação. Essa era a moeda emocional que eles aprenderam a gastar. E no segundo em que você para de reagir à sua identidade, seu valor começa a mudar, não nos olhos deles, mas nos seus, porque eles não temem a sua raiva, eles temem a sua neutralidade, eles não temem a sua voz, eles temem o silêncio onde o poder deles costumava residir. E quando você para de desempenhar o papel que eles te colocaram, eles não sabem mais com quem estão lidando. Ótimo! Isso significa que você finalmente está conhecendo o seu verdadeiro eu. Vamos ser honestos, a maioria das pessoas não respeita o seu tempo. Não mesmo. Eles respeitam sua disponibilidade, seu acesso, sua utilidade, mas seu tempo, seu sagrado limite, nunca o recuperam. Tempo. Isso raramente é considerado porque a sociedade ensinou as pessoas
a esperar sua energia como um serviço de assinatura. E você foi treinado para se renovar automaticamente a cada dia, a cada hora, a cada sim, sem nunca verificar se ainda tinha algo para dar. Mas aqui está a verdade mais profunda. Seu tempo é a moeda da sua alma, e cada vez que você o gasta com o caos de outra pessoa, em vez do seu próprio alinhamento, você está falindo de maneiras que ninguém pode ver você cancelando sua noite. Naquela noite em que seu sistema nervoso implorava por descanso, o banho, o livro, o nada. E em vez disso você pega o telefone e o drama novamente. Você acena, mantém o espaço, se encolhe. E quando acaba, eles se sentem melhor. Mas você está vibrando em uma frequência mais baixa. Você trocou sua paz pela proximidade novamente. Veja, seu corpo é energia. Cada pensamento, cada emoção, cada limite que você estabelece ou deixa de estabelecer, emite uma assinatura vibracional. Frequências altas como alegria, clareza, autorrespeito, e frequências baixas como culpa, ressentimento, esgotamento, cada sim forçado, diminui sua vibração, não metaforicamente, mas energeticamente. Você está literalmente se sintonizando com o padrão de caos de outra pessoa. E quanto mais você faz isso, mais seu campo se adapta. Você começa a atrair pessoas que esperam essa versão de você, a versão excessivamente disponível e sem limites, e elas nem percebem que estão fazendo isso, elas estão apenas afundando na frequência que você transmitiu. Mas aqui está a armadilha espiritual. Você começa a pensar que estar esgotado é ser amoroso, que abandonar a si mesmo é ser gentil. Esse martírio é uma espécie de superioridade moral. Não é sempre que você diz sim ao que sua alma não consentiu. Você fratura seu alinhamento, e o alinhamento fraturado se torna um desequilíbrio crônico emocional, mental e até físico. É aí que o burnout aparece, aquela sensação de vazio e dormência de viver uma vida que nem parece sua. E ainda assim, a maioria das pessoas não pergunta quanto custou estar lá para elas. Elas simplesmente presumem que você tinha o que dar. Por quê? Porque vivemos em uma cultura em que as pessoas se sentem no direito de ter o seu tempo, mas raramente o honram. Então, aqui vai um lembrete. Você não deve explicações a ninguém por proteger sua energia. Sua peça não precisa de autorização. Sua frequência não precisa ser reduzida só para deixar outra pessoa confortável com sua disfunção. Você não nasceu para estar emocionalmente disponível. Você nasceu para se sintonizar com a ressonância da sua alma. E aqui está a verdade mais pesada de todas. Seu tempo aqui é limitado. Você não pode estendê-lo agradando as pessoas. Cada hora que você passa ressentido é uma hora que você nunca mais recupera. Sua vida não é um reservatório infinito de talvez na próxima vez, que está acontecendo agora, neste minuto. Então a questão não é apenas quem você está tentando manter, é também que parte de si mesmo você está perdendo no processo. E se você parasse de perguntar, eles ainda me amarão se eu disser não, e começasse a perguntar, eu ainda me amarei se continuar dizendo sim? Porque sua alma não está aqui para se esgotar, ela está aqui para se expandir, e você não se expande. Ao se encolher, você se expande honrando a frequência da sua verdade, não importa o quão inconveniente isso seja para os outros. Então deixe que eles se ajustem ou deixem que eles se afastem de você. Você tem uma vida para viver, uma vida que realmente pareça sua. Estar disponível demais é uma das formas mais sutis de autoapagamento, porque quando as pessoas amam o que você oferece mais do que quem você é, isso cria uma ilusão de proximidade, uma ilusão que parece acolhedora na superfície, mas vazia no fundo. Você aparece, apoia, suaviza o caos, e por um momento parece uma conexão, mas por trás dessa transação, há algo mais silencioso, algo mais perturbador. Eles não estão te segurando, eles estão segurando sua função. E talvez você tenha se tornado tão bom em ser prestativo que ninguém nunca precisou perguntar quem você é por trás de toda essa ajuda. Talvez nunca tenham percebido. Talvez você também não. É assim que começa. No início, parece amor, parece gratidão, parece confiança, mas não é amor. É utilidade. E quanto mais você desempenha o papel de salvador, mais as pessoas esquecem que você tem feridas, as suas próprias feridas. Você nunca se expressou por causa do seu valor. Sutil e silenciosamente, se enredou com o seu silêncio. Sejamos honestos,
Você se tornou indispensável porque não acreditava que era amável sem ser necessário. E essa é a verdade mais profunda que a maioria das pessoas evita, não porque não a sintam, mas porque, uma vez que você a nomeia, precisa confrontar quanto tempo viveu na performance. Jung chamaria isso de confusão de identidade, um colapso do eu na persona. A máscara que você criou para navegar pelas expectativas sociais não foi criada a partir da manipulação, nasceu da proteção. Quando a autenticidade parecia insegura, quando a suavidade era descartada, quando sua voz real era perturbadora demais para ser bem-vinda, você se adaptava, dava ao mundo o que ele recompensava, sua competência, sua lealdade, sua disponibilidade, e assim a máscara permanecia. Mas com o tempo essa máscara deixou de ser um acessório, tornou-se uma prisão. Você não estava mais respondendo, você estava ensaiando, não estava se conectando, você estava mantendo sua relevância, mantendo seu papel, mantendo seu lugar na vida de pessoas que só o viam claramente quando você estava suprindo uma necessidade. E agora você não sabe onde termina sua utilidade e começa sua identidade. Mas aqui está a parte sobre a qual ninguém fala. Quando o amor se mistura com a utilidade, o silêncio se torna uma ameaça, a quietude se torna suspeita, o descanso parece rebelião, porque se você não está provando ativamente seu valor por meio de produção, presença e serviço, o que você é? E essa é a pergunta aterrorizante da qual você tem fugido, porque por trás de tudo isso, existe uma alma com medo do que acontece quando você finalmente para. E se as ligações também pararem? E se elas se dispersarem? Mas aqui está o paradoxo. Você continua doando para evitar essa possibilidade e, ao fazer isso, você a garante, porque quanto mais você treina as pessoas para valorizarem seu serviço acima de sua substância, mais invisível sua essência se torna, e é aí que a alma começa a se fragmentar. Vamos trazer isso para o reino da energia. Quando você oferece seu trabalho emocional como uma forma de identidade, seu campo energético começa a se estreitar. Você se torna mais acessível aos outros, mas menos acessível a si mesmo. Você distribui sua largura de banda em fragmentos. Uma resposta aqui, um apego ali, um ombro, um chamado, um resgate, até que o sinal da sua própria frequência se torne fraco e instável. Não é que você não exista, é que se tornou difícil localizá-lo dentro da sua própria vida. É o que acontece quando a utilidade se torna sua moeda. Você continua distribuindo até que não haja mais nada para gastar com suas próprias necessidades. E quando finalmente olha para cima, está cercado de pessoas, mas profundamente sozinho. Não porque elas falharam com você, mas porque você as ensinou a amar a máscara. Você era generoso, mas também tinha medo. Medo de decepcionar, medo de ser comum, medo de que, se parasse de ser extraordinário no que dava, se tornaria esquecível em quem você é. Mas utilidade não é amor. É apenas a versão mais socialmente aceitável de autoabandono. E aqui está o que Jung acrescentaria. Quanto mais você se identifica com sua persona, mais forte sua sombra se torna. As partes de você que estão cansadas, irritadas, amargas, esgotadas, não desaparecem, acumulam-se, esperam, e eventualmente vêm à tona. Não para te destruir, mas para te perguntar gentilmente o que restaria se você parasse de se apresentar. Você não é inesgotável, e fingir que é uma forma lenta de morte da alma. Você merece ser amado em sua quietude, em seu saber, em seu silêncio, em sua ausência. As pessoas que só aparecem para a versão de você que resolve as coisas não são suas pessoas. Aquelas que ficam quando você descansa. Essas são as que te veem. Essas são as que tornam o amor seguro novamente. Então, aqui está o convite. Tire a máscara, retire a apresentação e veja quem fica e realmente se importa com você. Não para punir, mas para proteger o que resta, para recuperar as partes de você que nunca precisaram ser conquistadas. Você não está aqui para ser uma utilidade. Você não está aqui para ser acessado sob demanda. Você não está aqui para continuar provando que você importa. Você está aqui para existir plenamente, imperfeitamente e sem pedir desculpas. E aqueles que conseguem sustentar que não se sentem ameaçados quando você para de se doar. Eles são gratos quando você começa a existir, porque é aí que a verdadeira conexão começa. Não no que você faz, mas em quem você é
quando a apresentação finalmente termina. Seu poder nem sempre o abandona em saídas barulhentas e dramáticas. Na maioria das vezes, ele se esvai silenciosamente por meio de reações descontroladas, discussões mesquinhas, gatilhos indignos e o lento e gotejante sangramento da superestimulação emocional. Você não percebe a princípio porque parece justo, justificado, imediato. Você discute por horas online, defendendo um ponto com o qual se esqueceu de que se importava. Você envia 5 parágrafos para alguém que nunca ouviu. Você acorda ensaiando um confronto que nunca aconteceu, e ao meio-dia, seu peito está apertado e seu cérebro parece estático. Então você se pergunta: por que me sinto tão pesado? Por que estou tão esgotado? A resposta é simples. Cada reação exagerada é uma queda de energia em seu sistema interno. Jung entendia isso muito antes das mídias sociais transformarem cada pensamento em uma performance. Ele via a psique não como um arquivo de pensamentos, mas como uma corrente viva, um sistema energético que gerencia constantemente para onde a atenção flui, onde a emoção é focada, onde o poder é vazado ou retido. E quando você reage por impulso, sem pausa, sem reflexão, você desvia essa energia da sua função superior. Você alimenta o ruído em vez do sinal. Você fortalece sua sombra em vez do seu centro. A reatividade parece movimento, mas muitas vezes é apenas enjoo. E a verdade que a maioria das pessoas não quer encarar é esta: você pode estar certo e ainda assim perder. Você pode vencer a discussão, dar a última palavra, destruir a lógica de alguém e ainda se sentir esgotado, confuso e desconectado depois. Por quê? Porque a energia que você transmitiu não foi um investimento, foi um gasto emocional. Com retorno zero, você não ganha poder. Ao reagir, você ganha poder ao escolher o que vale a pena responder. E é aí que entra a disciplina. Suas emoções são moeda corrente. A palavra emoções diz tudo. Emoção significa energia em movimento, e cada reação é uma compra. Você está comprando um alinhamento pessoal mais profundo ou está pagando por validação temporária com fadiga a longo prazo? Disciplina emocional não é frieza, é conservação. É a recusa em deixar seu sistema nervoso ser sequestrado por pessoas que não mereceram sua intimidade ou seu esforço. É se afastar de conversas que só existem para alimentar a necessidade de conflito de alguém. É permanecer em silêncio diante de uma provocação, não porque você não tem nada a dizer, mas porque você sabe que eles não vão ouvir de qualquer maneira. É reconhecer que nem todo convite para a batalha vale a pena ser aceito. Alguns são armadilhas disfarçadas de diálogo. Alguns são vazios que consomem qualquer luz que você jogue neles. E é aqui que tudo fica claro. Evitar a reação não significa suprimir a verdade. Significa refinar sua expressão. Significa aprender a sentir tudo, mas transmitir seletivamente. Significa honrar seu mundo emocional sem transformá-lo em moeda pública, porque nem toda parte de você foi feita para ser compartilhada. Nem todo sentimento foi feito para ser externalizado. Algumas coisas devem ser testemunhadas por você em silêncio, sem aplausos ou oposição. Essa é a essência da soberania psíquica. Não precisar mais do mundo externo para validar o que seu mundo interno já sabe. Mas não é assim que o mundo funciona. Vivemos em uma economia da atenção, e a atenção é viciada em reação. Quanto mais você reage, mais você se envolve, mais sua energia é colhida por algoritmos, por ideologias, por pessoas não curadas em busca de alvos emocionais. Então você precisa interromper o ciclo. Você precisa se tornar seletivo e estratégico ainda. Então recupere seu foco, examine sua reatividade, retenha seu fogo dos lugares que só querem queimá-lo e lembre-se, você não está aqui para ser perpetuamente acionado. Você está aqui para transformar, transmutar, guardar sua energia como se sua evolução dependesse disso, porque depende, e há poucos momentos mais definidores do que a fração de segundo após você ter sido acionado. Quando as palavras o atingem, o tom aguça um olhar, um gesto, um silêncio, e de repente todo o seu corpo se prepara para o impacto e você pode senti-lo. A onda de sangue, o aperto na garganta, a onda de calor no rosto, o maxilar cerrado antes que você consiga se conter. E então vem a história. Eles não me respeitam, estão tentando me humilhar. Preciso dizer alguma coisa.
Preciso me defender. Essa onda interna não é fraqueza, é história, é memória armazenada no corpo. É uma versão mais jovem de você emergindo em milissegundos, acreditando profundamente que, se não agir agora, será diminuído, apagado, reduzido. E assim reagimos rapidamente, ruidosamente, bruscamente, emocionalmente. Mas se você estiver disposto a parar para resistir à gravidade do reflexo, começará a perceber algo muito mais importante. O gatilho não é a ameaça. O gatilho é o professor. Não é evidência da sua instabilidade. É um sinalizador apontando para o que ainda exerce poder sobre você. Não para a pessoa à sua frente. Não para a situação em questão, mas para a ferida não processada que ela apenas tocou de raspão. Esse é o desconforto que a maioria das pessoas sente ao reconhecer insuportavelmente que o inimigo não está lá fora. É a vulnerabilidade interior não examinada. Carl Jung falava frequentemente dessa fragmentação interior. Ele acreditava que o caminho para a plena realização do eu exigia um confronto radical com a sombra. Sua sombra é a parte oculta da psique, enterrada sob a persona. Os gatilhos são a voz da sombra, não para envergonhá-lo, mas para sinalizar que há algo aqui que você abandonou e que é hora de trazê-lo para casa. Mas isso só pode acontecer se você permanecer, não permanecer na discussão, permanecer em si mesmo. Essa é a disciplina para permanecer consciente enquanto seu sistema nervoso grita para se desligar, atacar ou escapar. Sentir tudo sem se tornar o sentimento, perceber a ascensão sem confundi-la com a verdade, reconhecer que você está na presença do seu próprio limite e escolher não sucumbir a ele, porque maestria não é ausência de reação, é a capacidade de encarar sua reação com consciência suficiente para decidir o quanto dela é sua e o quanto é ancestral, condicionado, herdado, automatizado. Quando alguém o insulta e você sente seu corpo se preparando para a guerra, mas em vez de lutar, você respira, observa, mantém a carga sem derramá-la. Em todos os lugares em que você se livrou do feitiço, você não está mais sendo movido pelo momento em que se move com ele a partir de um lugar de centralização, não de compulsão. Esta é a diferença entre reatividade e soberania. Reatividade é reflexo, soberania é resposta. Uma é baseada na sobrevivência, a outra é autocontrole. E sim, é difícil. Exige que você sinta exatamente aquilo que passou a vida inteira evitando. Desamparo, abandono, invalidação, traição. Seja qual for a raiz da ferida, o gatilho a encontrará. E se você permitir, o gatilho o dominará. Mas se você aprender a conviver com isso, a conviver com a vergonha, a raiva, a rejeição, por tempo suficiente para enxergá-la, você tira o poder dela. Você não é mais um servo do padrão. Você é a testemunha, o recipiente, a presença que contém a carga sem se tornar a explosão. E naquele momento, você recupera algo. Nenhuma validação externa jamais poderia lhe dar escolha. A escolha de falar com intenção ou não dizer nada. A escolha de manter seu centro ou deixá-lo ser sequestrado. A escolha de agir em alinhamento em vez de reagir, porque sejamos claros, sentir-se desencadeado é inevitável, mas deixar que esse gatilho defina sua realidade é opcional. Não se trata de nunca ser afetado, trata-se de estar atento o suficiente para saber quando suas velhas feridas estão conduzindo o navio e consciente o suficiente para retomar o leme. Este é o verdadeiro trabalho. Não evitar conflitos, não fingir que está curado, mas praticar a presença nos momentos exatos em que é mais difícil se conter. Você não precisa lutar todas as batalhas que o lembram do seu passado. Você não precisa explicar seu valor para pessoas comprometidas em interpretá-lo mal. Você não precisa corresponder à energia da provocação. Às vezes a coisa mais radical que você pode fazer é não fazer nada, sem defesa, sem performance, apenas quietude. Quietude que diz: eu sei quem eu sou e isso não decide nada. Porque o verdadeiro poder não é alto. O verdadeiro poder é constante, medido sem se incomodar com o ruído que costumava desestabilizá-lo. E este é o momento em que você percebe que o gatilho não está mais no controle. Você é. Isso não é evitação. Isso é evolução. E se você quer medir o quão livre você realmente é, não olhe para como você se sente quando a vida está tranquila. Olhe para quem você se torna quando é provocado.
porque o caminho para a soberania não é pavimentado com perfeição. É construído no fogo com a respiração que você respira quando prefere gritar, o silêncio. Você escolhe quando pode dominar, e a quietude interior que constrói quando tudo em você quer se quebrar. É assim que você se encontra. É assim que você recupera seu poder. E você provavelmente percebe que, às vezes, quando as pessoas olham para você, elas não o veem. Elas veem uma versão sua moldada não pela presença ou curiosidade, mas pela projeção. Suas histórias não resolvidas, necessidades não atendidas e medos ocultos, disfarçados de expectativas. E se você passou a vida sendo agradável, adaptável ou emocionalmente fluente, provavelmente se tornou a tela perfeita, não porque pediu para ser uma, mas porque a sobrevivência lhe ensinou a se curvar em direção ao que as pessoas queriam, antes mesmo de saber o que precisava. Você aprendeu cedo a sentir o ambiente, como antecipar, absorver e se ajustar, como ler nas entrelinhas, a se antecipar à decepção, a conquistar proximidade sendo o que quer que precisassem que você fosse. E isso não é amor, é uma demonstração de valor, porque quando as pessoas interagem com a projeção que têm de você, elas não se conectam com o seu ser. Elas se relacionam com a sua utilidade, com a imagem que confirma a visão de mundo delas, com a versão de você que não perturba a fantasia delas, com o arquétipo que elas criaram para acalmá-las. Você se torna o ajudante, o forte, o calmo, o confiável, aquele que não precisa de muito. E enquanto você desempenha esse papel, o relacionamento parece funcionar. Mas no momento em que você muda, quando fica quieto em vez de confortar, quando diz não em vez de se acomodar, de repente a energia muda. Você não é mais fácil, você não é mais conveniente, você quebrou a projeção, e em sistemas onde sua submissão foi confundida com caráter, sua verdade será percebida como traição. Não porque seja errado, mas porque ameaça o equilíbrio do controle, porque expõe o fato de que o relacionamento não era verdadeiramente mútuo, era condicional, dependente da sua capacidade de permanecer dentro do enquadramento. Jung nos ensinou que a projeção é um processo inconsciente. As pessoas projetam partes de si mesmas. Elas não conseguem guardar suas feridas, suas idealizações, sua vergonha para os outros. Elas fazem isso automaticamente, e se você não estiver ciente disso, confundirá ser idealizado com ser amado. Mas não é a mesma coisa, porque o amor se baseia no conhecimento. A projeção se baseia na necessidade. Um liberta, o outro exige sua obediência. O perigo da projeção não é apenas o desconhecimento, é a erosão psíquica que ocorre. Quando sua identidade é reduzida a uma única dimensão, você se torna um símbolo, um papel, uma função na economia emocional de outra pessoa. E é aqui que se torna manipulação. Você é elogiado quando permanece no papel, validado quando se sacrifica, recompensado pelo silêncio, admirado pela obediência, mas no segundo em que você recupera seu tempo, energia ou autonomia, as mesmas pessoas que antes o adoravam se tornam frias, passivas, agressivas, críticas ou até hostis. Elas retiram o afeto para te colocar de volta no lugar. Elas te rotulam de egoísta, mudado ou ingrato, não porque você fez algo errado, mas porque perderam o controle do personagem que você foi escalado para interpretar. E muitas pessoas, sentindo essa mudança, se dobram. Elas se retraem para o roteiro porque a perda de pertencimento, mesmo o falso pertencimento, pode ser mais aterrorizante do que a perda de si mesmo. Mas chega um ponto, muitas vezes após repetida exaustão emocional, em que você percebe que manter a performance é muito mais custoso do que sair do palco. E é nesse momento que a máscara cai. O momento em que você sai da projeção e se permite ficar irreconhecível para aqueles que só amavam a ideia de você. E sim, eles podem ir embora, mas algo mais também acontece. A projeção entra em colapso e, com ela, a dinâmica manipuladora morre, porque a manipulação exige previsibilidade. Precisa do seu consentimento, seja silencioso ou condicionado. Depende da sua disposição em desempenhar o seu papel, mesmo que isso lhe custe a paz. Mas no momento em que você para de desempenhar, você se torna imprevisível. Não de uma forma volátil, mas soberana. Você não é mais legível através das lentes do passado deles. Não é mais moldável pela culpa. Não é mais maleável sob pressão. E esta nova versão de você, aquela que não diz sim automaticamente,
aquela que não troca limites por pertencimento. Esta versão desorienta as pessoas que nunca o viam claramente em primeiro lugar, mas essa desorientação é sagrada. Significa que você não está mais desempenhando um papel, você está se tornando uma pessoa, um ser pleno, multidimensional e emocionalmente honesto, que não se contorce mais para permanecer digerível. Isso não é rebelião, é reivindicação. Você não está aqui para ser interpretado, você está aqui para ser testemunhado, e aqueles que não conseguem, que se recusam a nunca se conectaram com você, apenas com a projeção deles. Então deixe os papéis caírem, deixe os aplausos diminuírem, deixe que a versão de você que só existia para o conforto dos outros se dissolva e, em seu lugar, deixe que algo mais silencioso, verdadeiro e muito mais poderoso surja. O você que não participa mais do seu próprio apagamento, o você que não teme mais ser incompreendido, o você que prefere ser real a reverenciado, o você que é livre. O silêncio, quando escolhido com consciência, não é recuo, é uma recuperação. Jung disse certa vez que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos, mas ele também sabia que nem todo conflito vale a pena entrar, especialmente quando o conflito é projetado para provocar sua reatividade, não seu crescimento. Quando alguém tenta provocá-lo por meio de críticas, distorções ou desempenho, muitas vezes não está falando com você, está falando com a imagem que projetou em você, e se você reagir sem consciência, confirma o próprio papel que inconscientemente lhe atribuiu. Essa é a armadilha. O silêncio quebra esse feitiço, desfaz o ciclo. Ele confronta a dinâmica manipuladora, não com retaliação, mas com ausência, um vazio energético onde a reação costumava existir. E essa ausência força a projeção a se desfazer sob seu próprio peso. É por isso que o silêncio é tão ameaçador para aqueles que buscam controlar sem a sua participação. A narrativa deles não tem coautoria, a estratégia deles não tem alvo, a projeção deles não tem âncora. Permanecer em silêncio enquanto seus botões são pressionados não é ignorar espiritualmente, é a maestria psicológica, é individuação em movimento. O termo de Jung para o processo de se tornar inteiro exige que você se afaste dos papéis impostos pelos outros e resista à vontade de entrar em colapso e reagir simplesmente porque a história exige. E sim, o silêncio pode ser mal interpretado. Você pode ser chamado de frio, distante e evitativo. Deixe que eles rotulem erroneamente sua clareza. Isso também faz parte do padrão deles. Você não está aqui para ser remodelado pelo desconforto deles. Há uma força particular que vem, não de falar, mas de ficar parado o tempo suficiente para ver claramente. O silêncio lúcido não é o silêncio da retirada ou da derrota, é o silêncio do desperto, o silêncio de uma mente que não corre mais para se defender, corrigir ou executar. O silêncio de alguém que entende que nem todo momento exige articulação. Alguns exigem observação no espaço entre o gatilho e a resposta. Há uma clareza rara, mas somente se você estiver disposto a fazer uma pausa longa o suficiente para reivindicá-la. Porque quando você fala rápido demais, você perde a arquitetura sutil do momento. Você perde o brilho nos olhos deles, a palavra que quase disseram, mas não disseram. A contradição entre o que dizem e o que fazem. E mais importante, você perde aquilo que tende a ignorar em suas próprias reações habituais. Quando você fica em silêncio, começa a ver o quadro completo, o jogo por trás do gesto, o padrão por trás do pedido de desculpas e o eco da manipulação disfarçado de preocupação. É isso que Jung chamaria de início da individuação, a capacidade de separar sua consciência das projeções dos outros para começar a diferenciar sua essência do seu condicionamento, para deixar de ser a persona que os outros construíram para você e começar a se tornar o eu que você nasceu para descobrir. Porque quando você está constantemente falando, especialmente em momentos de carga emocional, muitas vezes não está falando a partir da presença. Você está falando a partir da programação, do reflexo da infância, da lógica do trauma, do arquétipo que alguém o treinou para representar. Mas o silêncio interrompe esse ciclo. Ele transforma você de participante em testemunha. E testemunhar em sua forma mais pura é o início da libertação. Observar é recuperar a energia que você gastou tentando controlar narrativas que nunca foram suas para gerenciar.
É sair da transação emocional e começar a decodificá-la, perguntar com clareza e calma, não como eu respondo, mas o que está realmente acontecendo aqui, porque sempre há uma dinâmica mais profunda, uma verdade mais profunda, e a maior parte dela está oculta à vista de todos. Se você estiver quieto o suficiente para perceber, no momento em que parar de reagir, começará a perceber com que frequência a história de alguém muda para colocar a culpa em você. Como um comentário casual é, na verdade, um teste emocional. Como uma pergunta inocente mascara um padrão de controle. O silêncio se torna seu ponto de vista, uma plataforma elevada acima da névoa do desempenho e da dor. Não se trata de superioridade, mas de soberania. Você não precisa mais interromper a falsidade. Você a deixa se revelar porque, em sua quietude, as pessoas expõem suas estratégias. Elas se denunciam, esticam demais as frases, buscam justificativas rápido demais. E você, não mais enredado nas trocas, finalmente consegue enxergar. E esse lugar não é apenas externo. Ele também se volta para dentro. Em silêncio, você percebe seus próprios tiques nervosos, sua ânsia de ser querido, seu medo de ser mal compreendido, sua tendência a explicar demais. Percebe quantas vezes sua voz foi usada para defender limites que você poderia simplesmente impor com presença. Porque aqui está o paradoxo do silêncio lúcido. Quanto menos você diz, mais claramente você é visto. Primeiro por você mesmo, e depois pelos outros. Escolher a observação em vez da reação é recuperar seu ritmo, libertar-se do cativeiro emocional e retornar ao seu próprio centro. E a partir desse centro, você percebe algo raro. Você não precisa vencer a conversa. Você só precisa parar de atuar nela. Você não precisa corrigir a narrativa. Você só precisa retirar a energia que a mantinha no lugar. O silêncio lúcido é o ato de não mais alimentar a mentira, de dizer mais com quietude do que 1000 refutações jamais poderiam. Porque quando você fala por reflexo, sua verdade se dilui pela urgência. Mas quando você vê, antes de falar, que suas palavras ou sua escolha de contê-las carregam precisão, peso e direção. E esse é o início da economia psíquica, da disciplina emocional, do poder sutil, mas irreversível. Não o poder de controlar outra pessoa, mas o poder de nunca mais ser tirado de si mesmo por alguém que não merece prender sua atenção em primeiro lugar. Clareza é o que o silêncio lhe dá, e clareza, quando totalmente incorporada, é indistinguível de força. Mas falar a sua verdade nem sempre é empoderador. Às vezes é exaustivo, especialmente quando suas palavras caem em ouvidos que não estão realmente ouvindo. Muitas vezes pensamos que compartilhar é sempre a coisa certa a fazer, que, se nos explicarmos com clareza suficiente, seremos compreendidos, e que, se falarmos com o coração, os outros responderão com cuidado. Mas a verdade é que nem todos estão prontos ou dispostos a receber o que você revela, e entregar sua verdade às pessoas erradas pode fazer com que você se sinta mais incompreendido, mais frustrado e mais sozinho do que antes. Cada vez que você fala sobre suas necessidades, seus limites, sua jornada, você está oferecendo mais do que informação. Está oferecendo um pedaço de si mesmo, e isso tem um custo: energia emocional, clareza mental e vulnerabilidade. Então a questão é: você está investindo sua voz onde ela importa ou a está gastando onde está sendo desperdiçada? Carl Jung falou sobre o perigo de compartilhar partes de si mesmo com pessoas que só o veem através de suas próprias projeções. Ou seja, elas não estão realmente ouvindo você. Elas estão ouvindo através do filtro de suas próprias histórias, suposições e expectativas. E quando a mente de alguém já está formada sobre quem você é, mesmo suas palavras mais claras não conseguem alcançá-la. É por isso que se explicar para pessoas que distorcem constantemente o seu significado não é comunicação, é controle de danos. Você não deve a ninguém uma análise passo a passo das suas decisões. Você não precisa justificar seus limites. Você não precisa defender sua paz para alguém que se beneficia da sua confusão. Você pode ser seletivo com a sua verdade. Trata-se de proteger sua energia. Trata-se de saber quando falar e quando simplesmente manter a clareza e o silêncio. Nem toda conversa é segura, nem todo ouvinte é capaz, e nem todo momento é destinado à revelação. Isso é maturidade emocional,
saber quando a sua verdade está sendo solicitada por amor e quando está sendo extraída fora de controle. Você começa a perceber com que frequência você explica demais para manter a paz. Com que rapidez você suaviza seus limites só para ser ouvido. Como você se sente esgotado depois de compartilhar com pessoas que nunca te veem de verdade. Então, aqui está a mudança. Fale menos onde você não é respeitado. Fale profundamente onde você está. Deixe seu silêncio se tornar um filtro. Deixe sua presença carregar o que não precisa ser dito. E confie que aqueles que podem realmente receber, você não precisará de uma performance para entender sua verdade. Porque quando você para de dar sua voz para aqueles que nunca a mereceram, você não se torna mais duro. Você se torna mais sábio e começa a falar como alguém que sabe que suas palavras importam. Conhecer seus limites não é o mesmo que mantê-los. Entender seus padrões não é o mesmo que mudá-los. A consciência é essencial, mas sem ação, torna-se outra maneira de atrasar o crescimento. Você pode se estudar infinitamente e ainda assim evitar fazer escolhas diferentes. É fácil ficar preso na sua cabeça para analisar em vez de agir. Você diz a si mesmo que está trabalhando nisso, mas, no fundo, sabe que nada muda até que seu comportamento mude. Carl Jung escreveu que a verdadeira transformação só começa quando a consciência encontra a responsabilidade. Quando o insight deixa de ser teórico e começa a moldar sua vida, não basta saber que agradar aos outros está enraizado no medo. Você precisa sentir o medo e ainda assim dizer não. Não basta dizer que sua paz importa. Você precisa deixar o telefone tocar. Você precisa parar de explicar suas decisões para pessoas que nunca ouvem. A disciplina é a ponte entre quem você era e quem você está se tornando. E no início, parecerá desconfortável, talvez até errado, porque seu sistema nervoso ainda está programado para o antigo padrão. Mas toda vez que você parar, escolha a presença em vez da performance, o silêncio em vez do pedido de desculpas. Você está reconectando mais do que seu comportamento. Você está resgatando seu autorrespeito. Não se trata de perfeição, mas de prática. Sua verdade não precisa de mais discussão, precisa de mais personificação. Então pergunte-se honestamente, você está agindo de forma segura ou vivendo o que é real? Porque reflexão sem ação é evitação. E clareza sem mudança é apenas mais uma gaiola. Comece pequeno, mantenha o limite, deixe o silêncio falar, deixe o telefone tocar. É aí que a cura deixa de ser um conceito e se torna uma escolha. Estar sozinho pode ser assustador, especialmente se você sempre vinculou seu valor aos seus relacionamentos, aos seus papéis ou ao espaço que ocupa na vida de outras pessoas. Somos ensinados que a solidão significa que algo está errado, que se não estivermos cercados, incluídos ou constantemente conectados, falhamos de alguma forma. Mas e se isso não for verdade? E se a solidão não for um castigo, mas o começo de algo importante? Chega um momento na vida em que você começa a se sentir desgastado pelo seu próprio desempenho. Você se pega dizendo sim quando quer dizer não. Você se entrega a coisas que não te alimentam. Você sorri, acena com a cabeça e concorda, mesmo quando isso lhe custa a paz. E talvez você tenha feito isso por tanto tempo que se esqueceu de como é ser você mesmo quando ninguém está olhando. É aí que entra o isolamento sagrado. Não isolamento como isolar pessoas ou construir muros, mas uma espécie de espaço intencional onde você se afasta de todo o barulho para poder se ouvir novamente. No início, o silêncio pode parecer pesado, desconhecido, até solitário, mas persista, porque por trás do desconforto existe algo raro. Seu verdadeiro eu. Carl Jung, o psicólogo, falou sobre como todos nós usamos máscaras, o que ele chamou de persona. É como passamos pela vida em harmonia com a função. Mas com o tempo, se você usar a máscara por muito tempo, esquece o que está por baixo. Para se reencontrar, você precisa se afastar da multidão. Não para sempre, mas por tempo suficiente para perceber quais partes de você foram moldadas pela aprovação, pelo medo ou pelo hábito. O isolamento sagrado é essa pausa. É quando você para de atuar. Quando você para de ser quem todos os outros precisam que você seja, e você começa a se lembrar de quem você é. Quando ninguém precisa de nada de você, você começa a desfrutar da sua própria companhia. Você escolhe o descanso em vez da obrigação. Você diz não sem culpa.
Você se senta em silêncio e percebe que não está sozinho, que está em paz. E a partir desse espaço, algo poderoso acontece. Você começa a reconstruir sua vida em torno da sua verdade, não das expectativas dos outros. Você para de precisar de validação constante. Você para de buscar a proximidade que te deixa vazio. Você começa a escolher o que parece honesto, mesmo que seja silencioso, mesmo que seja pequeno, porque o isolamento sagrado não te desconecta, te completa. Às vezes, se afastar não é rejeição, é lembrar, é reivindicar, é voltar para casa, para si mesmo, e uma vez que isso acontece, você não se busca mais nos outros. Você se carrega consigo para todos os lugares. Deixar ir pode parecer tristeza, mas às vezes não é perda, é libertação. Não um adeus a algo belo, mas uma fuga silenciosa de algo que estava te quebrando de forma lenta e sutil. Quando nos distanciamos de alguém, nosso primeiro instinto costuma ser a culpa. Questionamos se estamos sendo injustos, sensíveis demais, frios demais. Mas observe com mais atenção. Pergunte a si mesmo, honestamente, você está sofrendo com a pessoa ou está finalmente se desintoxicando do caos que ela trouxe para a sua vida? Nem toda conexão é nutritiva. Algumas são exaustivas, desorientadoras e até viciantes. Você se sente responsável pelas emoções dela. Você administra o humor dela como se estivesse andando na corda bamba. Você deixa as conversas mais confusas do que claras. É fácil confundir essa intensidade com profundidade, mas caos emocional não é proximidade, é instabilidade disfarçada de intimidade. E se afastar dela não te torna frio, te torna claro. Você pode não perceber o peso até que ele vá embora, mas um dia, depois de se distanciar da pessoa que sempre te puxou para a tempestade, você a sentirá. Paz. Não do tipo dramático, do tipo tranquilo. Você para de pensar demais. Você para de ensaiar conversas. Você para de tentar consertar o que nunca foi seu para carregar. E é aí que a verdade vem à tona. O que você temia perder era, na verdade, o que o estava segurando. Carl Jung disse que, até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida, e você o chamará de destino. Caos emocional. Quando não controlado, torna-se um padrão que chamamos de normal, mas quando você se afasta, quando você se dá espaço, você vê o que realmente era. Um ciclo, não uma conexão. Desapego emocional não significa que você pare de se importar, significa que você pare de se apegar ao que dói. Não se trata de construir muros, mas sim de construir limites, o tipo de limite que protege sua energia, sua clareza, seu crescimento. E sim, a princípio pode parecer que algo precioso está acabando, mas o que está realmente acabando é a versão de você que acreditava que precisava continuar sofrendo para se manter conectado. O que vem a seguir é força. Quando você para de precisar de pessoas que confundem seu sistema nervoso, você começa a confiar em si mesmo novamente. Seu mundo interior fica mais tranquilo, sua mente mais estável, seu coração mais leve. Às vezes o que parece perda é apenas clareza, ocupando espaço onde antes havia caos. Deixe. Algo muda quando você para de dar sua energia ao que o esgota. Um poder silencioso retorna, não ruidoso, não dramático, mas inegável. Ele aparece em como você anda, como você fala, como você reserva espaço para si mesmo, sem pedir permissão. Este é o renascimento do eu, não o eu que você construiu para sobreviver, não aquele que você representou para ser aceito, mas aquele que estava esperando intacto por baixo de tudo, honesto sem se incomodar com o barulho. Você não encontra esse eu adicionando mais, você o encontra subtraindo, retirando sua energia do que drena, retirando sua atenção de jogadas falsas, deixando coisas mortas morrerem. O renascimento começa quando você para de se acomodar, não apenas em relacionamentos ou na carreira, mas em como você fala consigo mesmo, em como você tolera o desrespeito, e como você desculpa as coisas que machucam porque você se acostumou com a dor. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi moldada pelo medo disfarçado, medo de ser demais, de não ser suficientemente incompreendido, de ser deixado para trás. E quando você para de alimentar esse medo, algo mais começa a crescer, um eu que não corre atrás de realizações nem de explicações. Carl Jung chamou isso de processo de individuação, o desdobramento da sua forma mais verdadeira, não baseado em quem o mundo lhe disse para ser, mas em quem você é
quando o ruído desaparece. Esse eu renascido não precisa de validação para agir. Ele não se encolhe em salas que não conseguem conter a sua verdade. Ele sabe que a solidão não é um castigo, é uma preparação, e que limites não são barreiras, são canais de parto para uma nova identidade. E sim, haverá luto. Luto por quem você teve que ser, pelos papéis que desempenhou, pelos anos que você passou se tornando menor para manter a paz. Mas uma vez que a libertação é completa, o que surge é algo sagrado, uma versão de você enraizada na totalidade, não na aprovação. Você começa a criar em vez de lidar, começa a atrair em vez de implorar, começa a se tornar em vez de explicar. E as pessoas que ressoam com essa frequência encontram você porque você parou de esconder o sinal. A verdade é que o renascimento nem sempre parece um avanço. Às vezes parece quietude, como desprendimento, como finalmente dizer, não quero mais isso, e confiar que algo melhor preencherá o espaço, e preencherá. Porque quando você para de dar sua energia aos lugares errados, você não apenas recupera seu poder, mas o redireciona para a cura, para a clareza, para uma vida que realmente se encaixa. Este é o eu que você sempre deveria conhecer, não uma versão melhor, apenas a verdadeira, e agora que você parou de se acomodar, você finalmente está pronto para viver como eles. Se isso tocou algo profundo em você, se você parou de se encolher, de se explicar, de se acomodar, então deixe que este seja o início do seu retorno. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.